Oi, gente, boa tarde. Hoje, então, 2 de julho, 10 graus na rua, uma friaca aqui, só ela. Eu consegui um tempinho hoje para fazer a correção, então, do simulado 4 que eu tinha prometido para vocês, tá? Eu não sei, não fiz, não vi quanto que foi a nossa média ali, até porque poucos me mandam o score, mas de qualquer modo eu vou fazer questão por questão usando aqui o PDF para mostrar para vocês o que na verdade estava sendo relacionado a essas questões aí do meu simulado, né? Deixa eu justificar o nosso simulado 4, ele estava sendo aplicado ali na metade de maio, e ele pegou alguns conteúdos um pouco complicados, organelas, metabolismo energético, início de núcleo, já o desenvolvimento dos cromossomos. Eu também não pego leve, eu vou lá e dou-lhe as aprofundadas que tem que dar nas questões. Então, se vocês lá tiveram alguma dificuldade com alguma questão, algumas eu sei porque já me perguntaram no plantão, fiquem tranquilos, porque com as explicações de agora, tudo aquilo que tinha ficado na dúvida, com certeza vai ser clareado, tá bom? Então, vou tirar aqui o vídeo, como de praxe, né, para sair da frente da tela, e nós vamos começar, então, ver questão por questão, o que na verdade, elas estavam abordando, o que na verdade, nós tínhamos relacionado aí com as suas... com seus conceitos, né? A primeira questão do simulado 4, e isso é inédito eu fazer, porque geralmente eu não faço isso, não é minha, ó. Eu tirei do site Mundo Educação. E diz que algumas organelas celulares são encontradas tanto em animais quanto em vegetais. E é para analisar as alternativas que vinham abaixo, marcando a única encontrada apenas na célula vegetal. Então, essa questão é uma questão bem fácil, assim, não é para ninguém ter dificuldade com ela, né? Mitocôndria existe nas duas, retículo endoplasmático em qualquer célula eucariota, plastídeos, a gente sabe que é da representação dos plastos, que tem a referência de, sim, ser tratada como célula vegetal. Então, essa aqui seria a nossa resposta plausível para a questão. E nós temos ainda complexo golgiense, que como o retículo e a mitocôndria, mas principalmente como o retículo e o peroxissomo que vem ali embaixo, existem nas células eucariotas de qualquer natureza, e o próprio peroxissomo. Peroxissomo caiu na URGS há pouco tempo atrás, é uma organela que está na moda. Então, a primeira questão é para ser uma questão fácil, não é para ser uma questão difícil, tá bom? Também não minha, Unicentro, que eu acabei modificando a questão, eu geralmente faço isso, diz: são muitas as discussões sobre a origem da vida no planeta Terra. Os estudos sobre os assuntos evidenciam a importância dos avanços tecnológicos e das pesquisas para o aprimoramento das hipóteses sobre a origem da vida. Porém, após alguns séculos de estudos, apesar de consideráveis avanços, ainda existem muitas perguntas sem respostas. Sobre as principais teorias da origem da vida, pode-se afirmar que... Então, a primeira é aquela teoria que nós já vamos botando aqui, a teoria da evolução química, a teoria da transformação molecular. Diz que Haldane e Oparin admitiam que as moléculas orgânicas encontradas na atmosfera primitiva, ele está falando provavelmente do metano, que seria a única, né, nessa situação, se combinariam originando moléculas orgânicas mais complexas, que são todos aqueles sistemas de coacervação, os coacervados, aquelas representações dos proteinoides, dos lipossomos, tá? E assim por diante, tá? Bom, depois do dia inteiro dando aula, vocês têm que me perdoar das minhas sempre digitações, né? Eu tento fazer a coisa rápida, assim, mas minha cabeça não acompanha a minha mão. Minha mão é mais lerda do que a minha cabeça, né? E aí diz, ó, então, Haldane e Oparin admitiam que as moléculas orgânicas encontradas na atmosfera primitiva se combinariam originando moléculas mais complexas, que posteriormente adquiriram a capacidade de quê? Célula, autoduplicação e metabolismo, tá certo? Isso, segundo Oparin e Haldane? Sim, está certo. Então, vamos ver o que está errado nas demais alternativas, que eu adoro fazer isso, né? A teoria da abiogênese foi
confirmada com as pesquisas realizadas por Pasteur. Na verdade, a gente sabe que elas foram detonadas, né? Pasteur foi um biogenético e ele destruiu, como é que é a palavra que a URGS gosta de usar? Refutou. Ele refutou através, então, das suas pesquisas. A teoria da biogênese foi, vou botar assim bonitinho, ó, refutada com as pesquisas realizadas pelo biogenético Pasteur. Então, ele é um biogenético que vai, através lá da sua sopa orgânica, naquele balão volumétrico com o gargalo na forma de pescoço de cisne, destruir essa ideia absurda. E está escrito aí, ó, em que micro-organismos foram encontrados em frascos com pescoço de cisne após o processo de fervura. Então, errado. Os avanços tecnológicos e as pesquisas atuais permitiram definir a descoberta da vida como sendo através da evolução dos componentes inorgânicos do planeta. Não somente. A gente está falando do processo da atmosfera primitiva. Então, a gente está falando sobre vapor d'água, que é inorgânico, já por aí já está destruída a questão. Ó. Vapor d'água, hidrogênio, amônia e metano. Vou botar um metano bem grande, porque o metano ele vai dar a validação desse processo. Existiam, sim, moléculas orgânicas na atmosfera primitiva e moléculas inorgânicas. Só que todas juntas sofreram transformações ao longo de 1 bilhão de anos, segundo a Parin-Haldane, e determinariam aí o desenvolvimento do primeiro ser vivo. Então, as pesquisas permitiram definir a descoberta da vida como sendo através da evolução de inorgânicos originados no próprio planeta. Tem outro erro aqui, ó. Tá? Eles são inorgânicos e orgânicos, é a tal da atmosfera primitiva da Terra, mas que foram oriundas de quem? Da poeira cósmica. Elas vieram a partir da poeira cósmica. E a poeira cósmica veio da onde? Do Big Bang. Ela veio lá do Big Bang, então não é do próprio planeta. Segundo a panspermia, os primeiros seres vivos teriam vindo do cosmos e seriam unicelulares. Segundo a panspermia, os primeiros seres vivos teriam vindo da poeira cósmica também. Teriam vindo do cosmos na forma de cosmozoários. Agora, nunca se falou como é que ele seria. Tá? As pesquisas realizadas puderam comprovar a hipótese. Então, já diz aqui, ó, comprovar hipótese, não tem como, né? A hipótese vira uma teoria depois de comprovada, pois não existiam nutrientes suficientes na Terra primitiva para suprir os seres vivos. Aqui também já é um outro erro, né? Na Terra primitiva, teoricamente, nós teríamos todo o suprimento adequado para o desenvolvimento dos primeiros seres vivos. Então, não temos uma comprovação da hipótese autotrófica. O que aconteceu é que Margulis encontrou, lá nos lagos do Canadá, os fósseis de arqueobactérias que comprovariam a produção da quimiossíntese. Acreditou ela se tratar do primeiro ser vivo, mas nós não temos uma comprovação, tanto que ainda dizemos que é uma hipótese. Da PUC, gente, eu trouxe uma da PUC aí para o simulado, também é coisa rara. Responder a questão com base nos eventos relativos à origem da vida em nosso planeta, segundo a teoria de Haldane. Já que é um ano todo diferentão, então eu também fui diferenciando um pouco os simulados, porque geralmente eu faço só questões inéditas. Então, vamos ver lá. Aumento gradativo da concentração de oxigênio na atmosfera, aparecimento dos organismos heterótrofos e surgimento dos organismos com capacidade fotossintética, né? Utilizar energia luminosa. Então, vamos ordenando. O primeiro foi que surgiu a fotossíntese, que nós estamos falando aqui é do surgimento, né, da fotossíntese. Posteriormente, nós tivemos o surgimento dos heterotróficos, e inclusive eu vou dizer mais para vocês, né, eles eram heterotróficos, anaeróbicos, e posteriormente evoluíram para os aeróbicos. Então, a gente passou a ter aí a correspondência importante dos eventos. O primeiro é o 3, o segundo é o 2 e o último é o 1. Resposta para nós, 3, 2, 1, Dinamarca. Uma questão muito interessante, cai na URGS direto isso aqui. Tá?
Uma molécula, então, de RNA mensageiro contém cerca de 1.200 nucleotídeos. O que eu sei? Que um códon é formado por 3 nucleotídeos, que eu estou colocando como NT, e que vai produzir liberação de um aminoácido. Então, o que ele está me dando aqui? Ele está me dando 1.200 nucleotídeos. Ele quer saber X aminoácidos que serão liberados a partir desse segmento. Então, como eu sei que 3 nucleotídeos estão vinculados com... Tem que fazer tudo separado, vocês querem ver? Um aminoácido, azinho, azinho. O que nós vamos corresponder aqui? Então, X é igual a 400 aminoácidos. Fácil? Simples regra de 3, tá? A cada 3 nucleotídeos, um aminoácido, logo 1.200 nucleotídeos, X aminoácidos. Então, essa é bem facilzinha. Essa foi minha elaboração, mas é bem parecido com o que a URGS gosta de nos cobrar. Agora, vamos à divisão celular. Em relação à mitose, são feitas as seguintes afirmativas. A migração dos cromossomos para os polos opostos da célula caracteriza a anáfase. Para quem sabe divisão celular, migração, anáfase, verdadeiro. A disposição dos cromossomos na placa medial, mediana, central, equatorial é a manda-chuva da divisão, ó, é a metáfase. Na telófase, após a divisão longitudinal dos cromossomos, o que ele está falando para nós? Vou escrever isso aí. Divisão longitudinal, o que é isso que ele quer dizer? Separação das, primeira aqui, ó, cromátides irmãs. É a separação das cromátides irmãs. Os cromossomos e a migração deles aos polos, haverá o quê? Reconstrução dos envoltórios nucleares, que é quando a gente diz que a célula retorna ao G1. É quando a célula retorna ao período de intérfase, não mais vai fazer divisão, que acabou de terminar, acabou de fazer, finalizou o processo mitótico. Portanto, Equador, eu sei que vocês odeiam esse tipo de questão, né? Sempre tem medo desse tipo de questão. Na URGS mesmo, eu vejo o pessoal reclamar muito a tensão que esse tipo de questão dá, mas eu fui bem boazinha nessa questão e coloquei todas corretas. Na sequência, temos a questão de número 6. A questão de número 6, ela diz: os organismos que se caracterizam simultaneamente por ausência de pigmento fotossintetizante, presença de parede celular com quitina, matou. Parede celular com quitina só em fungos. Porque ausência de pigmentos fotossintetizantes, tudo bem, é heterotrófico. Mas eu não sei se está falando de um fungo, de um protozoário, de um animal. Agora, parede celular com quitina, só fungos. E aí, reforçada pela ideia da reprodução por esporos. Então, não era para vocês saberem sobre fungos, porque a gente nem estudou ainda, mas apenas mostrando bioquímica, porque o que mata essa questão a gente estudou em bioquímica. A quitina, o polissacarídeo presente no exoesqueleto de alguns animais, na cutícula de alguns animais e na parede celular dos fungos. Depois nós temos a 7, divisão novamente. Na anáfase da mitose, ocorre a separação de quem? Acabamos de dizer ali em cima, cromátides irmãs, acarretando a formação de 2 células diploides iguais à célula molde. Então, ele está considerando que a célula molde seja diploide, que é o padrão. Esse tipo de divisão tem um caráter, que nós já sabemos, equacional. Então, nós passamos a ter como resposta B de Brasil, cromátides irmãs e equacional. Mundo Educação novamente. Quais das estruturas representadas abaixo são comuns no citoplasma de procariontes e eucariontes? Então, vou tomar liberdade aqui para anotar o pró e o eucarionte. Vamos botar aqui com uma
pouquinho diferenciada, tá? Então, vamos ver. Procariontes, vamos pegar primeiro os procariontes, né? Procarionte não tem mitocôndria, procarionte não tem núcleo, nem lisossomo, procarionte não tem cloroplasto, nem Golgi, procarionte pode ter plasmídio, vai ter plasmídio e ribossomo e membrana plasmática. Olha que questão interessante. Só que a gente tem que ter em simultaneidade. Então, vou riscar agora em amarelo o que nós não vamos encontrar em eucariontes, que é o plasmídio. É o DNA circular dos organismos procariontes. Existe dentro da mitocôndria, mas dando referência à origem que nós temos da unidade celular. Vamos dizer que eu não gosto muito dessa questão, por quê? Porque essa questão não é minha, a gente está vendo, tá? É uma questão aí do portal que eu tirei. Ele pede para que a gente marque uma estrutura que esteja, e eu sou muito braba com essas coisas, que esteja no citoplasma da unidade celular. Tá? Mas que dificuldade de botar, agora sim, tá? Que fique no citoplasma. Desde quando a membrana fica no citoplasma? Membrana é membrana, pô. Mas essa é a resposta do teste, segundo a prova, porque as outras foram todas eliminadas. Então, eu gosto porque eu gosto de fazer esse trabalho com vocês, assim, né? Olhar e saber, tá, uma prova que faça aí uma questão dessas, como é que eu me saio? Corta tudo que tu sabe que não existe bactéria e aquilo que é de exclusividade do grupo, então, eucarioto, ou procarioto, no caso aqui que eu tô falando, né? E aí acha a resposta correta. A respeito da divisão celular mitótica, assinale a correta. Gente, na telófase, os cromossomos estão migrando. Errado. Onde eles migram é na anáfase. Então, tá ali. Anáfase é a resposta. Na telófase, cada cromossomo está constituído por uma cromátide. Já separou as cromátides irmãs, então nós temos apenas uma cromátide. Na prófase, os cromossomos estão se enrolando e o nucleolo desaparece. É quando a gente vai juntar, destruir o núcleo para jogar os cromossomos lá dentro do fuso, para que eles possam migrar ao centro da célula. Na prófase, cada cromossomo está constituído por duas cromátides. Após o período S, que a gente sempre fala, período S da intérfase. A intérfase promove a duplicação, que é para a gente poder entrar em divisão, então, Dinamarca. No final da telófase, ocorre o, então está escrito lá no item anterior, reaparecimento. Então, eu gosto muito, assim, para mim, divisão celular é um diferencial dos alunos, tá? Na época do experimento de Avery, os genes eram reconhecidos como os fatores envolvidos na transmissão das características hereditárias. Por isso, a relação evidenciada pelo experimento entre DNA e características herdáveis suscitava o interesse dos geneticistas em conhecer a estrutura do DNA. O modelo atual da molécula de DNA, proposto por Rosalind Franklin, James Watson e Francis Crick, em 53, trabalho científico que lhes assegurou o prêmio Nobel, satisfazia as exigências especificadas pelos geneticistas na época, entre outras razões, por quê? Porque o mecanismo de replicação da molécula impedia a preservação das mutações, não impede nada, não induz nada, não se preserva nada. Vamos lembrar que mutações são aleatórias. São eventos importantes do processo evolutivo, só que são aleatórias. Os pares de bases, ficou faltando um S aí, ó, mal digitado, simulado, que horror. Os pares de bases repetiam-se em sequências aleatórias ao longo da molécula. Sim, são os nossos genes, são os nossos cistrons. Perfeito. Resposta, inclusive. Deixa eu marcar o X aqui. O que está errado nas demais? Cada filamento da dupla hélice seria capaz de orientar a síntese de um RNA
Ah, que barbada, isso aqui, hein? Mensageiro. A substância DNA seria constituída por moléculas que sempre apresentam o mesmo número de pares? Não, ele é bem variado, né? DNA, ele tem DNA com molécula maior, DNA com molécula menor. Eles são variados no tamanho e na composição. A variabilidade do material genético entre as espécies está assegurada pelo número, não é pelo número. Está assegurada pela ocorrência de dois eventos que a gente bem conhece: as mutações e o crossing over, que eu poderia chamar de recombinações. Então, tá aí a questão. Bem legal, gostei da questão, tá? Foi eu que fiz, né? Mas eu gostei da questão mesmo assim. Eu me elogiando, isso é fato legal, né? A coluna superior abaixo contém nomes de estruturas de células de organismos eucariontes. A inferior, a descrição delas ou eventos relacionados a elas. Então, um é cromatina. Eu sempre cuido para isso aqui não acontecer, tá? Eu devo ficar virando a folha, mas infelizmente ficou assim. Eu acho que na hora do PDF ele subiu um pouquinho, porque eu tenho certeza que eu teria deixado ele melhor organizado. Mas nós temos, então, 1 cromatina, 2 nucléolo, 3 cromátido de irmã, 4 homólogo, 5 autossomo. Apenas aparece após a ação da enzima polimerase. O que aparece a partir da enzima polimerase? A cromátide irmã, portanto, número 3. Isso cabe aqui dentro, né? Representa o conjunto de todas as moléculas de DNA da célula. Então, nós estamos falando da cromatina, lembra? Eu e heterocromatina. Todas as moléculas de DNA do núcleo da célula. Reaparece no nucleolo durante a telófase, sob a ação da proteína da zona SAT dos cromossomos. É quando os cromossomos começam a se desfazer e liberam a zona SAT. Quem é esse? O nucleolo. O número do nucleolo, número 2. Aquele que apresenta outro correspondente nas células diploides, o nosso cromossomo homólogo. Representa um cromossomo não sexual, é um autossomo. Portanto, juntando tudo isso, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 5, Equador. Uma sequência de bases AUG, CCC, UCA, ACC, CGA, UGA, pode apresentar, olha minhas digitações ali, pode apresentar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 códons. 6 códons, que são, na verdade, 18 nucleotídeos. Tá? Os 6 códons, deixa eu escrever aqui. Cada códon tem 3 nucleotídeos. Então, eu posso dizer que são 6 códons ou 6 anticódons, se eu quisesse falar no RNA transportador, são 18 nucleotídeos. Agora, não posso dizer que isso aqui é um gene, né? Isso aqui pode ser parte de um gene. Eu não tenho referência para dizer. Então, aqui um códon está errado. Recom. Teria que falar de recombinação, não tem nada a ver. Um peptídeo com 6 aminoácidos. Pá, essa aqui é um pega-ratão, que até eu, às vezes, caio. Eu mesmo caio no meu pega-ratão. 5, né? Por que 5? UGA. O que representa o UGA? O GA é fim. Então, tu vai liberar aminoácido aqui, ó. Vamos fazer o aminoácido. Metionina. Deixa eu até botar de cor diferente para destacar. Vai ter metionina. No CCC vai ter quem? Prolina. Vai ser seguida com metionina, tá ligada com prolina, que vai estar ligada com quem? UCA, olha aqui, ó. Primeira base U, segunda base C, serina, que vai estar ligada com ACC, quem é o ACC, ó, ACC, treonina, que vai estar ligado, vou ter que diminuir um pouco essa letra. Ah, perfeito. Vou ter que estar ligado aqui com CGA, quem é o CGA? CGA, arginina. E depois chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Logo, quantos aminoácidos nós vamos colocar aqui?
metionina, prolina, serina, treonina, arginina. 5 aminoácidos e um pega-ratão, que era o fim. Mas se vocês olharam a tabela, não pode errar isso na hora da prova. Recon, tá? É a área de recombinação. Isso aqui ele teria que te dizer se está acontecendo ou não recombinação. E não temos informação para saber se representam. Não, 6 genes não é, né? Porque cada sequência, uma tríade não pode ser um gene. Mas eu não sei dizer quantos genes tem aí, se é que tem um gene, pode ser só parte de um. Tá? Então, a última ali é bem fora de questão. 13. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto na ordem em que aparecem. O movimento ameboide realizado por macrófagos no tecido conjuntivo e outras das diversas células acarreta a formação dos pseudópodes. A partir da ação de microfilamentos de actina. Isso é difícil, né? A gente tem que estar sempre lembrando dessas informações, o citoesqueleto que eu sempre cobro. Eu acho super importante saber sobre citoesqueleto. Organela que a URGS, pelo menos, adora comentar, adora cobrar. Acaba sendo um grande diferencial entre vocês. Falar, saber sobre citoesqueleto. Então, vai lá, ó, vou botar só aqui, microfilamentos, de actina, tá? Vou botar só assim. Esse evento caracteriza a defesa por fagocitose. Então, eu posso botar tanto a defesa física, quanto eu posso botar a defesa mecânica. Vamos supor que eu não saiba o que tem na alternativa. E eu posso chamar de fagocitose, que é aquele nosso transporte não seletivo, o englobamento. Então, cortando aqui as minhas informações, cadê meus bagulhinhos de cortar, de brincar? Ih, sumiu aqui, ó, gente, tá? Sumiu aqui as minhas informações, então eu vou colocar aqui para vocês. Tá, vocês viram aqui que sumiu o negócio, tá? Então, olha só, não é citoqueratina, porque a citoqueratina, ela vai, que são as queratinas, filamentos intermediários de queratina, eles vão ajustar a sustentação celular, formação de desmossomo, reforço de membrana, e não é a resposta química. Microtúbulos de tubulina não, porque eles estão vinculados com a formação de centríolos, e não tem nada a ver com a defesa. Tá? Produção de cílio, flagelo, fuso da mitose e da meiose. Microfilamento de actina com as ações, então, físicas. Aqui que nós vamos ter a representatividade da nossa resposta. Então, só um pouquinho que eu vou ver se eu consigo recuperar os meus comandos. Tá, voltei aqui, tá? Então, olha aqui, ó, tem aqui também. Então, nós temos que colocar microfilamentos de actina, tá? Essa seria a correspondência da questão. E, bom, defesa, vou cortar, né? O que não interessa. Defesa química tem a ver com proteína, não tem nada a ver com isso aqui, tá? Adquirida tem a ver com proteína também. Então, não teria nada a ver isso aqui também. Nós vamos estudar no livro 2 sobre a imunidade adquirida. Agora, mecânica física, tudo a ver. Analise o esquema abaixo, 2N, ó, produzindo por meiose 2 células N e vindo a produzir depois 4 células N. Considerando que a célula de número 1 tem 36 cromossomos em G1, então vamos lá, se essa célula está em G1, ela tem 36 cromátides. Quando ela entrar em divisão, ela tem que ter 36 cromossomos e 72 cromátides. Ao fazer a meiose, desculpa um detalhezinho, lembrando que ela obrigatoriamente tem que ser diploide, sempre diploide, né? Não existe meiose com célula haploide. Até poderia existir com tetraploide, mas aqui é o padrão diploide. Ó. Então, eu sei que está ali na bolinha, mas eu gosto que vocês enxerguem assim. Ela vai produzir o quê? Ela vai produzir inicialmente pela divisão reducional, separação dos homólogos, umas 2 células com 18 cromossomos e 36 cromátides.
Volta ao status quo de cromátides, só que agora com número reduzido de cromossomos. E ao fazer a divisão equacional, no qual se separam as cromátides irmãs, nós teremos 4 células com 18 cromossomos e 18 cromátides. Vou botar um pouquinho aqui para cima para vocês enxergarem o número de cromossomos e cromátides. Então, nós temos sobre o processo a seguir, né, marque a alternativa correta. Então, nós temos, considerando que as células de número 1 tenham 36 cromossomos no período G1 da intérfase, concluímos que a célula de número 3 devam ter 36 cromossomos e 18 cromátides. Absurdo, elas terão 18 cromátides, mas também 18 cromossomos. Considerando que as células número 1 tenham 36 em G1 da intérfase, na prófase 1 dessa divisão, quantas cromátides? Duplicadas, portanto, resposta do nosso teste. Considerando que as células 1, blá, 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 tudo igual, na metáfase 1 dessa divisão, nós teremos que ter quantas cromátides? 72. Está na metáfase, contudo, duplicado. 72 cromátides, e não 36. Considerando que as células 1 tenham 36 no G1 da intérfase, a célula 2, que se torna haploide, sim, ela tem 18 cromossomos, só que ela tem 36 cromátides. Então, já vi ali em cima, 36 cromátides. Considerando que a 1 tenha 36 em G1, na prófase deverão ter quantas cromátides? Nós já sabemos que serão 72. Eu, de coração, espero que vocês não tenham achado difícil essa questão. Ela é trabalhosa, mas para difícil, não, por favor. De acordo com o estudo das divisões celulares mitótica e meiótica, foram feitas as proposições abaixo. A mitose apresenta uma fase reducional, jamais, sempre equacional. Ela tem uma única etapa na divisão celular dela, e esta etapa é sempre equacional. E está certo o resto, ó. Pois ocorre a separação das irmãs na anáfase, é por isso que ela é equacional, e não reducional. Depois nós temos a meiose 1, é conhecida como reducional, quer dizer, eu fiz aqui uma palhaçada para vocês, né? Eu inverti as duas, na verdade. Então, aqui ela tem que ser reducional. Então, reducional. Uma vez que promove pareamento dos homólogos e está tudo certinho. A prófase da meiose reducional, quer dizer, eu estou falando da meiose 1, então vamos falar da meiose 1, apresenta subfases que a gente estudou, como letóteno, zigóteno, paquíteno. Olha aqui o paquíteno aparecendo, junto, né, início e fim, junto ao diplóteno, para execução da recombinação gênica, para fazermos o crossing over. Portanto, tem que ter uma resposta certa nessa questão, e a resposta certa é apenas a 3. Vamos para os diagramas da questão 16. Os diagramas ABC, né, referem-se a diferentes fases das células de um animal. Nem precisava dizer que é um animal, ó, tem centríolo e animal. Os diagramas ABC, tem até um D aqui, ó, correspondem a respectivamente. Então, não pareamento em metáfase. Não pareamento em metáfase chama-se mitose. Então, bem grande aqui, ó, vou botar aqui. Mitose. Então, é a metáfase da mitose. Então, já sei. Eu venho aqui e corto aqui. E corto aqui. Espera um pouquinho, gente. Ai, meu Deus do céu. Não esperava que o meu PDF fosse me largar na mão. Tá aqui, metáfase, tá? Depois eu vejo lá em cima. O que acontece aqui? Olha aqui, ó, pareamento de homólogos. Essa é a célula diploide da nossa meiose 1. E ao lado nós temos um número reduzido
de cromossomos em relação a ela. Então, nós também temos aqui a meiose 2. E a célula, claro, eu não coloquei ali, mas a célula aqui sendo a célula haploide entrando em meiose 2 com as cromátides duplicadas. Tudo é metáfase. Então, essa B é a metáfase 2 e a outra é a metáfase 1 da meiose 1. Tá? Acabei de destruir ali, mas só um pouquinho, porque eu estou com dificuldades aqui de escrever os trecos. Então, a B é metáfase 2. Nós já vamos saber que a resposta deve ser, a resposta é C, ó, metáfase 2. E a C aqui tem que ser, e aqui eu tinha escrito antes, só caiu fora, célula haploide vivendo a meiose 2. E a resposta para nós, então, Canadá, tá? Mas olha aqui, o cara botou telófase, né? Não tem nada a ver com telófase. Metáfase 1 tem que ser a C, então já vou cortar aqui também. E a última vou cortar ali também. Eu sei que tem uma Equador ainda lá em cima, né? Mas a resposta, então, queridos, é a letra C. Tá? O que estava errado aqui em cima? A prófase, anáfase e metáfase 1. Só a metáfase 1 estava certa, ó. Pareamento de homólogos. O resto estava tudo errado, tá bom? 17. O projeto Genoma Humano foi um acontecimento científico importante na década passada, pois procurou determinar o sequenciamento e posicionamento dos genes das células humanas. Na verdade, de décadas passadas, né? Porque já está fazendo aniversário tudo isso aqui. Pelo menos 30 anos. Com base nesse assunto, assinale V ou F as afirmações abaixo. O DNA é constituído por 4 diferentes nucleotídeos, certíssimo, né? A gente sabe, a gente viu DATP, DCTP, DGTP, DTTP. Então tá certinho. O DNA comanda o processo de transcrição com o uso da RNA polimerase durante o repouso celular, porque o período da intérfase é o período de maior trabalho metabólico, certíssimo. Repouso que é a intérfase. As bases nitrogenadas do RNA mensageiro são os códons. E o transportador, anticódons. Nossa, será que só tem verdadeiro aqui? Verdadeiro de novo. A replicação do RNA é um processo semiconservativo. Ufa, tem alguma coisa errada aqui. Falso. Portanto, resposta Dinamarca. A duplicação é sempre do DNA, né? Não existe replicação de RNA. Após uma refeição, os níveis de glicose no plasma sanguíneo são elevados e controlados por fatores metabólicos hormonais, como a insulina. Procurando não desperdiçar essa fonte de energia e vislumbrando uma possibilidade de uma futura atividade fisioatlética, o organismo acaba estocando a glicose no fígado na forma de glicogênio e promovendo glicogênese. Durante a obtenção dessas moléculas pelas células hepáticas e outras diversas corporais, tipos de transportes através das membranas plasmáticas são utilizados. Esses transportes podem ocorrer a favor ou contra o gradiente de concentração e serem realizados por proteínas transportadoras existentes nas próprias membranas celulares. Em algumas situações, as células encontram-se em hipóxia. O que é hipóxia? É a baixa oxigenação. E para manter o trabalho aeróbico, algumas células promovem o transporte de materiais através da membrana de volta à corrente sanguínea. Logo, estaremos indo contra o gradiente de concentração. Contra o gradiente de concentração em glicose. É a famosa bomba de sódio glicose. Cuidado com a bomba sódio-potássio, nem está falando em nada em potássio. Quando fala em glicose, é porque a glicose chegou até a célula por difusão facilitada, com a ação das enzimas permeases. Porém, no momento que ela tem que ser devolvida à corrente sanguínea, ela vai ser devolvida através do trabalho de uma bomba. E aí vai ser a bomba de glicose, sódio-glicose, ATPase. 19, quase no finalzinho.
Assinale V ou F as afirmações abaixo referente à divisão celular. Então, de novo, ó, a mitose é uma divisão equacional, uma vez que separa as cromátides irmãs de cromossomos não pareados em metáfase. Por não ter pareamento, agrega caráter equacional. Uma coisa leva a outra, uma coisa dita a outra. A meiose 1 define-se como reducional, uma vez que separa os cromossomos homólogos pareados. Separação do par. Perfeito. Uma célula diploide com 4 cromátides em S, olha só, é porque então ela tem 2 cromátides em G1 e ela terá que ter 4 cromátides em S. Isso é só uma matemáticazinha que a gente tem que fazer. Uma célula diploide, então um par simples e depois um par duplicado. Apresentará apenas 2 cromátides ao final da meiose reducional. Verdadeiro. Opa, tem o S pequenininho aqui, né? Só separa os homólogos. O que é 2 se torna 1 e o que é 4 se torna 2. Como tu tem que reduzir, reduz o 4 para 2. Portanto, também verdadeiro. Espero que tenha ficado bem fácil essa aí. Uma célula diploide com 4 cromátides em G1, agora mudou de figura, ela é diploide 4,4C em G1. Vendo? Ela tem em G1 4 cromátides e ela é diploide. Apresentará as 4 cromátides ao final da mitose? Excelente, porque a mitose é uma divisão equacional. Portanto, todas verdadeiras, que troço mais difícil de eu imaginar. Às vezes o aluno vê tudo verdadeiro e ele cava alguma coisa para ser falso. Isso a gente tem que cuidar, porque os vestibulares eles podem trazer para nós tudo verdadeiro. E a gente tem mania de achar que isso é impossível de acontecer e não confia, muitas vezes, no nosso saber. Então, nem percebi que eu fiz, mas fiz de sacanagem, né? Questãozinha do Enem, gente, nem minha é, ó. Quando uma planta de milho é iluminada na presença de gás carbônico com carbono isótopo radioativo 14, depois de 60 segundos, cerca de 90% de toda a atividade incorporada nas folhas é encontrada nos açúcares como a glicose. Claro, por quê? Porque as folhas absorvem a partir da fotossíntese. Então, vamos ver o que ele diz ali. O dióxido de carbono foi utilizado na fotossíntese das células clorofiladas das folhas. Foi usado para a fotossíntese. Beleza. Olha aqui, ó, gás carbônico utilizado na respiração. Quem é usado na respiração é o oxigênio. Sempre o oxigênio. Sem acento. A planta apenas consegue utilizar carbono radioativo, essa é ótima, né? Isso aqui não tem nem o que riscar, assim. Vou botar aqui no apenas. Os açúcares são transportados através de quem? Do floema. Né? Então, eu boto sempre assim, ó. Floema. Orgânico, elaborado. Já está dizendo aí as letrinhas. O gás carbônico radioativo contaminou, não contaminou nada. Né? Foi transformado, biotransformado. Considerando que uma espécie possua número de cromossomos de células somáticas, 2N6, a célula apresentada na figura evidencia o quê? O que eu estou evidenciando aqui? Separação das cromátides irmãs
de cromossomos não pareados no centro da célula. E tem 6 andando para a esquerda e 6 andando para a direita. Ou seja, eu estou diante aqui de uma anáfase da mitose. Resposta B de bola. 22, bioquímica, da UDESC. Assinale a alternativa correta quanto ao resultado da carência de vitaminas. K, D, B1, C e A, respectivamente. K é hemorrágica, né? Anti-hemorrágica. Então, no caso da carência, hemorragias. Então, vamos ver aqui, ó, dificuldade de coagulação. Estou só escrevendo porque senão demora muito, ó. Raquitismo teria a ver com D, cegueira noturna teria a ver com a A, beriberi teria a ver com a B1. Pena que eu não consigo trocar de cor agora. E escorbuto teria a ver com a C. Então, gente, já sabemos que a resposta tem que ser A, alternativa A, tá? Depois ele fala de raquitismo, acho que ele fica trocando as coisas, vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui. Não tem nada diferente, ele só fica trocando de lugar o respectivamente. Site Brasil Escola, também modifiquei a questão. Relacione as colunas. Então, teoria na qual um ser vivo origina outros semelhantes. Reprodução, né? Biogênese. Um ser só pode vir a partir de outro ser. Hipótese na qual os animais surgiram de ovos visíveis a olho nu. A gente nem fala muito dessa representatividade, mas que foi um experimento não muito significativo feito pelo biogenético Francesco Redi. Então, isso aqui foi feito lá no século 17 ainda. Cadê meu bagulho? Aqui, ó, Francesco Redi. Tá? Isso é curiosidade daquelas que tu não precisa saber para a prova. Depois, processo para a geração dos descendentes. Processo, evento e reprodução, né? Produzir novamente. Teoria na qual a vida surge da matéria inanimada. A biogênese, que é a mesma coisa que geração espontânea. Então, organizando as nossas informações, nós temos biogênese, o número 1. Deixa eu só colocar aqui. Depois nós temos Francesco Redi, número 2, experimento de Redi. Ele fez tanto experimento que o cara escolheu um aleatório só para colocar, né? Não responderia a questão sabendo aquilo ali. Aquilo ali é só curiosidade, aquilo ali não informa nada. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Vamos para a alternativa A. E na sequência, site Mundo Educação. Em algumas células de defesa do nosso corpo é possível observar uma grande quantidade de lisossomos. Isso se deve ao fato de que, então, muitas coisas, realizam autofagia fundamental para a defesa. Autofagia, na verdade, é a morte programada. Né? Até acontece com os nossos fagócitos, mas a defesa não depende disso. A defesa depende que a medula reponha as nossas unidades celulares. Faz parte até a morte celular pós-fagocitose, da apoptose, que a gente fala, mas a autofagia é uma autorrenovação de peças da célula. Então, até a gente fala das mortes programadas que estão vinculadas com as ações dos lisossomos, como é o caso da apoptose, mas a autofagia até poderia estar relacionada com uma renovação de alguma estrutura, mas não tem nada a ver com a defesa corporal. Realizam a produção de proteínas necessárias para a defesa. Certíssimo, a nossa defesa depende de proteínas. Sinalizadores, vou botar aqui, ó, depois vai me ajudar no livro 2. Receptores, anticorpos, que são proteínas, entre outros fatores. Só que não é o lisossomo que faz, né? É o ribossomo que produz proteína.
Quem sabe a gente quer lembrar do retículo rugoso. Então, pega um peguinha aí. Garantem a produção de lipídios, moléculas que fornecem energia para a célula. Na verdade, a energia da célula é mais carboidrato, os lipídios forneceriam energia para o corpo, porém, não é lisossomo que produz, e sim retículo liso. Realizam respiração, isso que eu não vou nem falar, né? Fornecendo energia, que a gente sabe que são as mitocôndrias, e realizam a heterofagia. Heterofagia, gente, formação do vacúolo digestivo, digestório, está fazendo uma fagocitose, realização da defesa corporal. Então, a defesa, a gente está falando daquela fagocitose de defesa mecânica, está englobando o antígeno e gerando a heterofagia, degradando aquele corpo estranho e aí entrando em apoptose. Aí nós teríamos, a partir daqui, aquele glóbulo branco fagocitário fazendo a apoptose. Esse sim é um evento que nos ajuda na defesa, mas não a autofagia. Última, Coveste. Incorreta. O que é incorreto no que está escrito aqui, em toda essa confusão de palavras, né? Em todos os transportes que eles botaram. A difusão facilitada utiliza proteínas carreadoras para o transporte de açúcares simples e aminoácidos através da membrana. Até aí está tudo certo. Essas proteínas vocês conhecem com o nome de permeases. Constituindo a razão pela qual, por essa razão, um transporte passivo. Está aqui o erro, já achamos errado. Ou seja, significa dizer que todas as frases devem ser entendidas como corretas, inclusive ajudando a revisar o conteúdo. A difusão simples é um tipo de transporte passivo através da membrana que ocorre quando existem condições de gradientes sem gasto de energia, ou seja, favoráveis. Maravilha. Por isso ele é um processo físico, né, que a gente já viu. Físico. Membrana plasmática é formada por uma camada bimolecular de fosfolipídios, onde dispersas moléculas de proteínas estão dispostas no mosaico. Tá aí o mosaico fluido, Singer e Nicholson, nesse modelo aí. Letra D. Qualquer processo de captura por meio do envolvimento de partículas é chamado de endocitose. Sim, se for partícula líquida, é pinocitose. Se for partícula sólida, é fagocitose, genericamente endocitose. Perfeito. E a última, na fagocitose, a célula engloba, ó, tá aí, ó, partículas sólidas através da emissão de pseudópodes, tá aí os pseudópodes. Começamos no início do simulado falando dos microtúbulos de tubulina, terminamos com ela, ó. Formar juntamente com o lisossomo, que acabamos de ver, a heterofagia, ou seja, a formação do vacúolo alimentar, que vai destruindo com as partículas englobadas na organização do fagossomo. Então, tá aí a correção para vocês do simulado número 4. Claro que eu fui um pouquinho mais rápida, mas aí vocês vão travando o vídeo para olhar, conforme tenham surgido algumas dúvidas em relação a tudo isso, tá? E aí o WhatsApp, né? Me chamem ali, que a gente tira as possíveis outras dúvidas que possam ter surgido por aí, tá bom? Beijo, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.